queridos, tudo bom? Estamos aqui de novo então para o nosso 15º estudo sobre o tema Jesus, né? Nós aprendemos muita coisa, né? 15 estudos que nós podemos aí estar aprendendo a respeito da palavra de Deus. Nós aprendemos a respeito de Jesus e também dos principais ensinos que ele nos deixou no Evangelho de João para que a gente pudesse fundamentar nossa fé em Jesus e saber o que isso nos traria também em retorno. Mas hoje, nesse último estudo, nós vamos trabalhar sobre o tema, através de Jesus, né? Nós vamos aprender com ele este assunto aqui, ó. Não podemos fugir do propósito e nem deixar de segui-lo. Esse é o assunto que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos ver em João, capítulo 21, o último capítulo do livro de João. E nós vamos entender sobre esse assunto algumas coisas muito relevantes para a nossa fé. Espero que você já esteja com sua Bíblia aí, acho que você já está esperto, deve estar com sua Bíblia aberta em João, então abre lá em João 21. Não esqueça do caderno, da caneta, para estar junto aí participando efetivamente desse estudo e anotando aí o que você achar por mais importante, além também de anotar qualquer questionamento. Bem? Então João capítulo 21, versículo 1 diz assim: Depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Pedro voltou e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus, se quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Amém, queridos? Olha que interessante que a gente vê nesse texto. Nós vemos que a primeira vez que Jesus tem um encontro com Simão Pedro foi quando Pedro estava pescando. E foi lá onde Jesus disse, agora eu vou te fazer pescador de almas, né? Pescador de pessoas, de vidas. Ali Jesus já estava determinando, ou declarando, né? Colocando para Pedro o seu propósito. Pedro tinha um propósito, ser ganhador de almas. Ganhar almas, amém? E esse é o propósito da igreja. Nos outros evangelhos, no final dos outros evangelhos, Jesus deixa para todos, né? Que deixa bem claro que nós deveríamos ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É um propósito, é um dever, né? Que todos nós temos e recebemos de Jesus assim que nos rendemos a Ele. Você se rendeu a Jesus? Você tem o propósito de ganhar almas. Nós temos o dever como igreja de ganhar almas. Então nós não podemos fugir desse propósito. Quando Pedro negou a Jesus, quando Jesus foi preso, ele negou Jesus por 3 vezes, então após a terceira vez ele olhou para Jesus e então ali se arrependeu e chorou amargamente. Pedro saiu correndo e nós não vemos mais Pedro até o final do Evangelho, que nos ensina
que nos mostra então Pedro pescando de novo, ou seja, Pedro estava voltando para o mesmo lugar de onde ele já havia saído. Ele voltou para cuidar dos seus afazeres, né? Pedro estava fugindo do propósito, Pedro estava ali perdido já as esperanças de ter um propósito por conta do que ele fez. Então Jesus veio para restaurar a Pedro e dizer: Pedro, sabe, eu te perdoo, cara. Ele veio curar. Jesus veio curar Pedro, por isso que ele pergunta 3 vezes, né? Todos nós já sabemos que o porquê de Jesus ter perguntado 3 vezes, cada uma das vezes era uma cura que Jesus estava fazendo na vida de Pedro, e estava restabelecendo Pedro para o seu propósito. Então, todos nós que recebemos um propósito em Jesus Cristo de ganhar almas, não podemos fugir dele. É um propósito que nós temos, devemos, assim, não só como ganhar almas, mas todos os propósitos que nós vimos ao longo dos estudos que nós estudamos nesse discipulado, como gerar frutos, né? Como amar e obedecer a Jesus Cristo. Nós vimos tudo isso, são propósitos que Deus estabeleceu para nós. E nós não podemos fugir disso, nós precisamos obedecer e cumprir isso. E quando a gente se desvia, a gente acaba falhando, como Pedro falhou com Jesus, Jesus sempre tem à nossa disposição um conserto para fazer. Sempre vai estar disposto a nos consertar e nos reenviar de novo ao propósito. Foi o que ele fez com Pedro. E no final Pedro repara em João: mas e quanto a este, né? E Jesus, em outras palavras, disse: se eu quiser fazer qualquer coisa com ele, o que te importa? Em outras palavras, Jesus está dizendo: cara, cuida da sua vida, cuida do propósito que eu te dei, cuida daquilo que eu estabeleci com você. Para de olhar para outra igreja, para outro irmão, para outra pessoa. Para de olhar para quem já está lá em cima ou quem está lá embaixo. Para de olhar não olhe para ninguém. Olhe para o que eu falei para você. Olhe para o propósito que eu te dei e foque em cumprir esse propósito que eu te dei. Então, essa mesma palavra eu deixo para você que está me ouvindo aqui. Jesus quer nos consertar quando a gente falha, sempre vai estar disposto a nos consertar. Mas mais do que isso, Ele quer que a gente cumpra o propósito que Ele estabeleceu nas nossas vidas. De amar, de cuidar, de pregar o Evangelho, de salvar as vidas do inferno, de trabalhar pela unidade, sabe? De realmente se doar para a obra do Senhor. Então, querido, se você entendeu esse propósito, não fuja dele. Não fuja, mas se renda a esse propósito, amém? Se conserte com Jesus Cristo e entenda que o que Ele tem para você é com você. Para de olhar para os outros, para de reparar no que os outros estão fazendo, para de reparar em quem está mais além do que você, quem já está em outro nível de espiritualidade, digamos assim, de temor de Deus, enfim. Para de olhar para essas pessoas, não se compare com ninguém, não se compare. Se Deus quiser fazer com outra pessoa qualquer outra coisa, que Ele faça. E se Ele quiser fazer com você qualquer outra coisa, que assim seja. Então foque no que Deus falou para você, foque no propósito que Ele tem para você e não fuja. E lembre-se do que Ele falou no final do versículo 22. Respondeu Jesus: se eu quiser que permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Então nós precisamos seguir Jesus. Não importa o que aconteça, não importa quantos tropeços a gente venha ter no meio do caminho. Importa seguir Jesus, importa fazer o que Ele nos ensinou, obedecer tudo que Ele nos deu de ensinamento, tudo que Ele deixou como exemplo para nós. Nós precisamos seguir a Jesus Cristo, amém, querido? Então você que está aprendendo esse discipulado, você já aprendeu tanta coisa aí, eu tenho certeza que você já anotou muita coisa também no seu caderno, sabe? A respeito do que Deus espera de nós, de deveres que temos. Então, queridos, em nome de Jesus, siga a Jesus Cristo, siga Ele, né? Siga esse que te salvou, que morreu por você, que se rendeu a você, que ressuscitou por você, esse que deu a você um propósito, uma responsabilidade, um dever a cumprir. Não olhe para as outras pessoas, não olhe para quem está ao seu redor. Cumpra o propósito que Deus te deu. Se é pregar o Evangelho, prega o Evangelho. Se é ministrar louvor, ministre o louvor. Se é evangelizar as pessoas nas ruas, evangelize. Sabe algo que eu aprendi com o apóstolo Hermínio, meu grande pai na fé, meu grande, como é que eu vou dizer, aquele cara que tem fundamentado a minha vida na fé mesmo. Ele ensina. Você que quer pregar o Evangelho, não precisa um microfone, né? E se você quiser um microfone para começar a pregar o Evangelho, compra um microfone, né? Em outras palavras, pare de esperar as coisas, esperar dinheiro, esperar reconhecimento, esperar uma unção de alguém para você fazer alguma coisa. Não, se Deus te deu um propósito, se isso está queimando no seu interior, flua. Você não precisa de dinheiro para pregar o Evangelho na rua. Você não precisa de dinheiro para falar do amor de Deus para os seus colegas no trabalho, para os seus colegas
colegas na escola, para o seu pai, para sua mãe, para seus irmãos. Você não precisa nada disso, você não precisa ter condições financeiras para isso, nem de um microfone. Amém? Então pare de pensar nisso, ou de se comparar com pessoas que já estão fluindo nos seus ministérios. Elas pagaram preço e elas esperaram também o tempo certo. Então o que você tem que fazer agora? Cumprir o propósito que Deus te chamou para cumprir e seguir a Jesus. Siga a Jesus, não desanime, lembre-se, né? Permaneçam em mim, amém? Permaneça nele e siga Jesus até o fim, não se deixando levar pelas circunstâncias, pelas outras pessoas, por mais nada. Apenas olhe para Jesus, cumpra o propósito que ele tem para você. Não fuja do propósito de Deus para sua vida, não fuja, não faça como Jonas. Jonas tinha um propósito de pregar a Nínive, ele tentou fugir e olha toda a reviravolta que Deus preparou para ele, para poder trazer de volta para o propósito. Não faça isso, não perca tempo. Cumpra o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Não fuja dele. Não tenha medo. Porque não é você quem faz. É ele que vai fazer através da sua vida. Amém? Então, que Deus possa falar isso ao seu coração em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, eu te louvo e te glorifico, Senhor, por mais este ensino, por esse tema que nós estudamos ao longo desses 15 estudos, ao longo desse discipulado que nós fizemos nessa primeira parte. Obrigado, Jesus, por se revelar a nós, por revelar os teus princípios e propósitos, que esses ensinos sejam gravados no nosso coração, que a gente possa aprender e também compartilhar daquilo que a gente tem aprendido com outras pessoas, Senhor, forjando nessas pessoas discípulos, homens e mulheres valorosos e cheios de Deus. Em nome de Jesus, eu abençoo todos aqueles que me ouvem, aqueles que estão acompanhando esse discipulado, aqueles que finalizaram esses 15 vídeos junto comigo, que o Senhor abençoe essas vidas em nome de Jesus, aqueles que vêm assistir depois também, que o Senhor esteja aí movendo o teu reino, Pai, em favor dessas vidas, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, e que nós possamos, papai, cumprir o propósito que cada um de nós recebemos de você, em nome de Jesus, sem olhar para as outras pessoas, sem olhar para mais nada, sem nos compararmos com ninguém, mas simplesmente nos dedicando a fazer o que o Senhor nos mandou fazer com excelência, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amados queridos, obrigado mais uma vez por estar comigo nesse discipulado. Foram 15 vídeos a respeito sobre o tema de Jesus. Nós aprendemos muita coisa com ele e sobre ele, né? E agora nós devemos também ser praticantes. No próximo vídeo, queridos, nós já vamos entrar num novo tema. Que será... não vou falar não. No próximo vídeo você vai saber qual é o tema que nós vamos estar estudando, né? Mas não perca, amém? Continue comigo nesse discipulado, amadurecendo e crescendo juntos. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de enviar para outras pessoas, não deixe de ajudar outros a aprenderem, conhecerem também. Traga outros para a sua sala, traga outros para estar com você estudando, fazendo esse discipulado junto, né? Questione, queridos, questione. Eu vou ver também a respeito das respostas, né? Vou ver quantos questionamentos tiveram. Se ninguém perguntou nada, eu vou ficar feliz, vou ficar tranquilo, sinal que o pessoal entendeu, em nome de Jesus, né? Mas espero que você não deixe de perguntar nada, porque se houver questões para responder, ou vou responder individualmente, ou então gravarei um vídeo antes do próximo, vou estar postando aqui já para estar respondendo as dúvidas que vierem a respeito desses estudos, amém? Mas como muitas pessoas podem assistir depois, já que a gente está bem adiantado e vierem a questionar, talvez eu vá enviar as respostas das dúvidas que vierem pessoalmente, né? Seja por meio de e-mail, seja aqui mesmo nos comentários aqui embaixo. Enfim, o que importa é que você cresça, não fique com dúvidas, aprenda junto e que Deus seja louvado através de nossas vidas, amém? Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência, pela sua dedicação. Espero você no próximo vídeo, então, para iniciarmos um novo tema junto com o Senhor, aprendendo dele. Que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço.